confessar algo. Quando eu cheguei hoje aqui na calçada, eu senti muito forte a presença do Senhor quando vocês louvavam. E o que eu quero confessar é que teve já vários ministros e bandas que passaram aqui e eu não senti a mesma coisa. Então, eu falo isso não é para vocês se engrandecer, mas é um sinal. Não sei se um de vocês pediu um sinal para Deus, se era mesmo esse o caminho a prosseguir. Então, é sim. Gênesis 1. Hoje eu vou me comportar bastante. Todos acharam? Eu gosto dessa luz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E houve a luz. E viu Deus que a luz era boa. Fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento de céu, e houve tarde e manhã, e o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim fez. A porção seca chamou-se terra, e o juntamento das águas mares. E viu Deus que isso era. E disse: produza a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, segundo semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua relva, segundo a sua espécie, a árvore que dava o fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era. Houve a tarde e manhã, e o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento do céu, para fazerem separação entre dia e noite. Sejam eles para sinais, para estações e para dias e anos. E sejam para luzeiros e no firmamento do céu, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia, a noite e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era. Houve tarde e amanhã do quarto dia. Disse também Deus: povoem as águas de enxames e seres viventes, voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus grandes animais marinhos, todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas segundo as suas espécies. Todas as aves segundo a sua espécie. Viu Deus que isso era. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas do mares na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a espécie de todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que tudo isso era. Também disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Ele lhes disse: sede fecundes, multiplicai-vos a terra, sujeitai-vos, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, todas as árvores que há fruto e que dê semente, isso vos será para mantimento, e todos os animais da terra, todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há... Vocês não estão acompanhando? Então eu quero que vocês falem. Vamos lá. E todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os répteis da terra, em tudo que há, e toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez, e viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito. Houve tarde e manhã do sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que... Amém? Nossa, pastora, você leu tudinho o Gênesis 1. Tudinho Gênesis 1. Sabe por quê? Porque aqui é o início de todas as coisas. E é sobre isso que eu quero hoje conversar com vocês. Eu quero conversar com vocês sobre o princípio daquele que é eterno, que é o Deus, aquele que pode mudar e transformar, aquele que fez todas as coisas, tem na minha vida e na sua vida. Independente, né, se você é um start ou não, é um jovem ou não, nós precisamos entender e aprender que, conhecendo Deus, no início de tudo, nós vamos chegar a nós vamos ficar conectados com o Espírito Santo. Amém? Porque o Pai cria. E Ele gosta de criar. O Espírito de Deus, Ele reina. Ele paira sobre a terra. Amém? E o Verbo, que é quem? Ele estava lá no início de tudo. E é isso que é muito poderoso, eu acho, né? Aqui em Gênesis, no primeiro, o Senhor apresenta no meio dessa criação maravilhosa a Trindade. Deus Pai, o Espírito e o Filho. E isso é poderoso, porque eu entendo que o Senhor, Ele quer e vai realizar grandes coisas. Amém? Falar da Bíblia, falar do princípio, que é o princípio da criação, é algo muito sobrenatural. E o Senhor, Ele nunca vai começar na vida de alguém pelo resultado final. Tudo tem um início. Entendeu? Aí, hoje eu estava sentada e foi muito engraçado. E eu comecei a pensar bastante nessa palavra e eu falei: Senhor, eu queria falar outra coisa, né? Eu gosto de pregar de Paulo nos cultos dos jovens, né? Pela ousadia dele. Mas aí vinha Gênesis. Eu falei: tá bom. E aí então eu já tinha preparado, né, a palavra, mas em cima o cabeçalho eu coloquei hoje, que é Gênesis 1. E é muito engraçado porque quando vai passando o dia, vai passando a semana e você começa a buscar, tudo vai se encaixando. Quem me conhece sabe que eu vou escrevendo papéis, né?
e depois eu junto todos eles, e aí acaba os esboços, né? E a consequência de desejar, desde o início, desejar em Deus, o princípio de tudo é querer ser transformado pela excelência que o Senhor criou todas as coisas, pela excelência que o Senhor, Ele fez, sabe, cada estrela, que Ele dividiu, que Ele pôs o sol, a estrela grande para ser o sol, a menor para ser a lua, e foi pingando, e foi fazendo, sabe, o grande explosão que aconteceu entre o mar e a terra, e aí houve a terra seca, e você vê as coisas, sabe, e eu quero dizer assim, que quando um jovem, quando um homem, uma mulher tem esse encontro com o Senhor, a sua vida ela será transformada. Porque o Senhor quer transformar a tua história. Entendeu? E presta atenção, Ele não vai começar pelo resultado, Ele vai começar pelo início de tudo. Ele vai mudar o teu caráter, Ele vai mexer no teu eu, Ele vai mexer nas coisas que você gosta de dominar. Por quê? Porque Ele quer deixar tudo do jeito dEle. Deus criou todas as coisas. E Ele fez tudo com muita excelência. Ele te fez, Ele me fez com muita excelência. Mas muitas vezes não, a maioria das pessoas, o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. Você sabe que hoje é inevitável falar do início, né, do start. Mas quando o Senhor ele deu esse ministério, a Fôlego, eu sempre planejei. E assim, coincidência ou não, eu ainda achei uma agenda de quando tudo eu anotava lá no início, Carla. Né? Eu nunca esqueço. Um dia eu estava sentada na sala, aí a amiga ligou. E aí, você já escolheu o nome da igreja? Você lembra disso? Eu tenho anotado na minha agenda. A Carla me ligou perguntando qual o nome da igreja. E eu disse não. E conversando com ela, do nada, foi assim uma explosão. Pá, já sei. Olha, a igreja vai chamar Fôlego de Deus. Não, Fôlego de Deus não. Não, Fôlego, vamos ler. Fôlego de vida. E aí ela, ai, glória a Deus. E foi aquela coisa assim. E desde virando as folhas dessa agenda, eu achei a agenda falando sobre como seria, meus planos, como seria os jovens da Fôlego. E eu escrevi assim, não será um grupo, vai ser um ministério. É engraçado, né? Porque só agora eu achei isso, 3 anos. 3 anos de start. A Fôlego já vai para o seu? Quantos anos nós temos? 9. Nossa, bastante, né? Nós vamos para o 10. Nossa, entendeu? E aí eu acho ele, né? E está escrito isso. Não será. Sabe, vai ser um ministério. E eu falei, essa é uma verdade que o Senhor já veio e pingou no meu espírito. E nem eu imaginava o que anos depois iria acontecer. Porque o Start está fazendo 3 anos, então, 6 anos depois, né? É isso? Né? 6 anos depois. E nós fizemos culto dos jovens antes, sabe? Mas foi assim, aquela coisa que aconteceu, mas a gente via que o Senhor queria mais, até que surgiu. E Deus fez. E eu creio que o Senhor fez esse ministério com excelência. E eu quero declarar sobre a sua vida que a verdade que reina todas as coisas, que é Jesus Cristo, vai te marcar de uma forma sobrenatural. E por onde você for, presta bem atenção, você não terá medo de dizer quem é você em Cristo Jesus. Amém? Amém? Sabe por quê? Porque nós fomos feitos do barro. Do barro, é ou não é? E o Senhor, Ele veio e soprou o fôlego de vida. Isso por quê? Porque Ele colocou o que Ele sentia dentro de mim e de você. O Senhor desejou eu e você. O Senhor, Ele quis o início de todas as coisas de uma forma perfeita.
Aí ele olhou e falou assim, olha, eu vou ser em você e você vai ser em mim. Mas aí veio o pecado. E o pecado separou o homem de Deus. E o Senhor depois vem e envia o Filho dele, Jesus Cristo, que é o verbo que nós lemos no início de tudo. E olha só que interessante. Ele vem, como homem, sofre, se entrega naquela cruz, morre, ressuscita. E tudo para quê? Para eu e você estarem reunidos essa noite nesse lugar. E olha que incrível. E olha só que coisa mais incrível. Satanás, ele vem e marca essa geração. Marca a humanidade com a morte eterna. Ele quer que todos morrem e acabem, não tenha nenhuma ligadura, nenhuma aliança com o Senhor. Mas o Senhor nos criou para ser um com Ele. Por isso Ele enviou o Filho dEle. E a verdade de Deus, eu quero te falar hoje, presta bem atenção. A verdade transformadora se chama Jesus Cristo. E Ele quer mudar e transformar a tua história. Amém? Eu sei que se eu perguntar aqui, quem já se chateou? Quem que, ouviu uma palavra e ficou magoado? Um monte de gente levantar a mão, inclusive eu vou levantar. Vou levantar. Entendeu? Porque a palavra, ela é assim, a palavra, ela mata, ela judia, ela, deixa machucado, deixa feridas. A palavra, ela tem poder. Ela tem tanto poder que foi através da palavra que tudo criou. O Senhor tudo criou. Então, Satanás, ele vem e usa a palavra dos filhos amados. Para quê? Para trazer maldição. Eu e você fomos gerados para maldição? Não. Mas Satanás marca a geração com maldição. É normal uma menina com 12 anos ser mãe? Mas é marcado pela maldição. Aí você lê a palavra e você fala assim, falando em ler a palavra, quem start aqui já leu a Bíblia inteira? Você que ainda não terminou, continua firme, por favor. Aí você vai ler na Bíblia assim, não, mas filho é bênção. É bênção, mas no tempo certo. Porque um filho, uma menina, uma criança que gera um filho com 12 anos, 13 anos, é bênção, filho. Entendeu? Mas vai parar de estudar. Não vai saber cuidar. Não vai poder ter a adolescência. É bênção isso? Não é. E é isso que Satanás faz. Satanás quer marcar. E ele quer mexer, nesses sentimentos. E o Senhor, fala para quem está do seu lado, o Senhor quer mudar a tua história. Mas Ele quer começar. Tudo direitinho. Como no princípio. Amém? Amém? Nós não seremos marcados pelas desgraças desse mundo. Tá bom? Isso é muito forte. Isso é muito forte, porque hoje em dia está tudo muito normal. Hoje em dia é normal menino ficar com menino, menina ficar com menina. Não é normal. Não é. Porque o princípio de todas as coisas, o Senhor criou o homem e a mulher. Então, tem algum princípio errado, e esse princípio é das trevas. Satanás quer acabar, detonar. E eu quero falar para vocês, hoje, eu estava ali costurando, aí comecei a pegar umas camisetas start, que era gigante, transformar em PP, gente. Não era minha, era da Grazi, né? E aí pegar umas curtas e aumentar, e fazer assim, sobrou o pano daquela, pega, põe cá. Aí o pastor virou para mim e falou assim, só você mesmo, para fazer isso. Como você consegue? Eu falei assim, isso é amor. Porque eu quero ter os meus jovens aqui, chegando 3 horas da tarde na igreja, saindo meia-noite, do que ter eles lá fora, sendo marcado pelo poder das trevas. Eu não quero isso. E quando, aí depois, aí ele falou assim, você é muito crente. Eu falei, eu sou muito crente. E então, aí, quando eu fui para casa, para poder me arrumar para vir,
E aí eu peguei e falei assim, Senhor, é verdade. E hoje nós vamos sair daqui transbordando. E por onde você passar, você vai marcar, você vai levar a unção do Senhor. Você vai levar a alegria, entendeu? Porque para Deus não importa se sua mãe não deu certo. Para Deus não importa se o seu pai deu tudo errado. Para Deus importa um homem, uma mulher, um jovem, um start, uma criança que tem o coração aberto e quer ser transformado. É isso. E dá lugar ao Senhor, por favor. Deixa Ele ser o centro de todas as coisas. Eu não sei o que te apresentaram lá fora. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Alguns jovens ficaram marcados. Não só jovens, né? Os adultos também. Ficaram marcados por traumas. Mas o Senhor pode mudar tudo isso. Porque Ele mudou a minha história. Eu bem sei de onde o Senhor me tirou. Presta bem atenção. Deixa o Senhor começar tudo direitinho na tua vida. Sabe quem vai dificultar o Senhor trabalhar? É você, sou eu. Então está na hora, sabe, de deixar ser conduzido pelo Espírito. Porque até um conto de fada, o resultado dele não vem primeiro. Primeiro vem a menina que perdeu o sapato. Por que eu fui lembrar disso agora? Primeiro a menina perdeu o sapato. Jesus. Deus já quer falar com alguém. Aí depois, né? Ela vai, fica lá fazendo faxina, sendo escrava. Daqui a pouco aparece e vai lá. O final feliz vem depois. O curso do mundo não pode mudar. Satanás veio primeiro e tentou atrapalhar a tua vida, te colocando traumas. Fez você, sabe, ficar angustiado. Porque aquela hora, aquela pessoa não era para te tocar e te tocou. Eu quero dizer assim para você. O início de todas as coisas se chama Emanuel. E é Ele que vai mudar a tua história. O inimigo trabalha assim, mas maior, muito maior é aquele que nos escolheu do que aquele que está no mundo. Tá bom? Então, presta bem atenção. Seja forte, porque você vai levantar os teus braços e vai dar glória, porque maior é aquele que te escolheu do que aquele que está no mundo. Fala para quem está ao seu lado, o seu final vai ser um final grandioso. Em nome de Jesus Cristo. Porque o acerto com o Senhor será perfeito. Agora olha aqui para mim. Está na hora de você pegar o seu reloginho e acertar com o relógio de Deus. Sabe o que é isso? É viver o Kairós. A carne está falando assim, deixa eu falar com os jovens. A carne está falando assim, vai passear no parque. Você vai falar assim, eu vou adorar o rei. Porque é o mesmo horário. É o mesmo horário. Entendeu? O pai e a mãe estão gritando. Você vai viver o relógio de Deus. O que é? Primeiro mandamento debaixo da promessa. Honrar pai e mãe. Fala assim, faz aí. Jovens. É? Você que tem sua gata aí do seu lado. Olha, deixa, vai vir ainda. Aí, né, uma pessoa muito amada hoje perguntou para mim assim, o que é ser start? Eu peguei e disse assim, espera que de noite eu te conto. Ser start é ser separado do Senhor. Ser start, eu não tinha me ligado, mas ser start é o início de um tempo novo. Ser start é você olhar para o céu e saber que existe uma nova Jerusalém, aonde a rua é de ouro e o seu nome está escrito no livro da vida eterna. Ser start é ser santificado para o Rei. Ser start é ter aliança com o céu.
Olha, Ser Start, eu até vivo nesse mundo, mas eu não faço parte dele. Entendeu? Presta atenção, você não é ET. Você não é ET. Vai ser igual eu. Vou no mercado, converso com todo mundo. Vou na farmácia, converso também. Em todo lugar que eu vou, converso. Entende? E quando eu falo que eu sou crente, ninguém acredita. Não, você é crente? É. E aí outros falam assim, deve ser crente de porta larga. Vem andar comigo. Vem ser Start aqui na Folha para ver. Entendeu? Ser Start é parar de transar com sua namorada. Ser Start é ser o noivo e saber que a aliança é com o eterno. Ser Start é aquele que olha para o céu e no meio da dificuldade, da tribulação, da angústia, da voz das trevas na cabeça, é lembrar que o teu socorro vem do céu. Isso é ser Start. Ser Start é viver os planos de Deus, que está em Gênesis. É o início de todas as coisas. Você não vai ser babaca porque você vive as coisas do mundo. Tem muita gente que vai chamar você assim de... como é que é? Bitolado é outro nome. Fanático? Quadrado? Né? Não importa. Não importa, gente. Eu quero declarar sobre a tua vida que por onde você for, as pessoas vão querer saber onde é que você está indo. Onde você foi sábado? Você chegou feliz desse jeito? Menina, eu fui numa igreja. Olha, não tem placa, tem uma rampa. Se você for lá, você vai ver o que eu estou te falando. Nem fala que é igreja, fala assim, olha, eu fui no encontrão. Eu fui no encontrão. Eu fui no encontrão. Onde é? Ali na Rua dos Predinhos. É uma rampa assim que desce. Vai lá que eu vou estar lá. Eu vou estar bem doidão pelo Espírito Santo. Eu vou contar uma coisa para vocês. O início de todas as coisas é o Senhor. Eu converso com alguns líderes de outras igrejas e eu falo assim para ele assim, minhas crianças pregam. Eles, Minhas crianças oram e entregam revelações. Meus jovens fazem culto. Meus jovens confessam pecado. O quê? Desse jeito. Eles não acreditam. Porque hoje em dia, né, isso não acontece nesse ministério, não, gente. Confessar. Pode até acontecer. Né? Lá na igreja católica, que tem aquela casinha assim, cheia de buraquinho, que você não vê quem está lá dentro. Entendeu? Não vê quem está lá dentro. Mas eu falo assim, não. Confesso olhando olho no olho e fala, me ajuda, vamos orar comigo. E eu tiro o chapéu para isso. Por quê? Porque não é por força, não é por violência, mas é pelo poder do princípio, que é o verbo, que é Jesus Cristo. Entendeu? E é essa a diferença. Essa a diferença. Aí tem umas pessoas assim que são meio... não posso falar quadrado, né? Que aí amanhã tem culto, aí que eles vão falar... Aí vão falar assim, pastora, né? Qual é que é? Mas amanhã tem culto às 18h30, viu, gente? Mas tem umas pessoas que veio no culto 1, 2 vezes. Os fariseus. Ficou mais light. Sabe? Que fala assim, imagina, esse Start é maluco. Chega aqui 3 horas da tarde, sai daqui meia-noite, meia-noite e meia, eu não aguento não, vou só no domingo. Então vem só no domingo. Pessoas que querem vir só no domingo, vem só no domingo. Você quer, né? Não posso falar. É ruim quando grava. Mas eu quero dizer uma coisa. O que eu senti hoje, quando eu cheguei aqui, foi diferente.
E eu sabia que não ia ser normal, porque o que eu senti hoje, né, na parte da manhã, eu sei lá se foi minha pressão que subiu ou desceu, o que aconteceu, mas foi um ataque muito grande das trevas, querendo parar para que hoje eu não estivesse aqui. Eu falei, mas nem se for carregada, nem se for carregada eu vou hoje, sabe? Mas eu quero dizer assim para você, que no princípio o Senhor criou todas as coisas. E tudo Ele disse que era bom. Tudo. É uma honra para mim hoje, no dia de aniversário de vocês, estar ministrando. Sabe? Até porque vocês já estão cansados de me ouvir, né? Mas eu lembro quando nós fizemos esse púlpito. Essas mãozinhas aqui. Lembra, Lincoln? Né? Cada mão dessas são mãos de crianças. E eu disse assim, essas mãos, elas vão estar aqui, e um dia elas vão chegar e vão pregar e falar assim, olha, foi eu que pus a mão aqui. E eu falei assim, na primeira vez que nós usamos, eu disse, nem que esse púlpito ele fique num canto, mas um dia, aqueles que colocaram a mão vão chegar e vão falar, eu pus a mão aqui. E por incrível que pareça, o Start pegou o púlpito para eles, né? E aí eles usam mesmo. É legal isso. É legal olhar para vocês e saber que vocês estão se esforçando para viver o reino de Deus aqui na terra. Eu acho, não tenho certeza que tudo isso te responde, Jade, que é ser Start. Ser Start é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Amém?